Um trabalho especial hoje, né? Aniversário do Caritas. Aniversário dos 46 anos. Eu tinha 3 aninhos quando fundei o Caritas. Eu era uma jovem criança. Ah, mas o André falou as mensagens todas e fez uma bela oração. Mas depois faz. Mas ele, nas mensagens ele lembrou do Caritas funcionando, né? O Caritas atuando, das coisas que se fazem. Ele falou do bazar, e a Edna sabe tanto quanto eu, que o bazar não é apenas uma forma de sustentar a casa. Muita gente é ajudada com aquilo que não vai para o bazar, ou que veio e que não serve no bazar, ou que na realidade tem um valor simbólico, né, que as pessoas podem assimilar. Porque isso também é nosso papel. Mas o que é mais importante nesse processo é que tudo isso precisa realmente de uma manutenção. Nós precisamos manter isso, né? Por mais bonzinho que os nossos eh, os proprietários da casa sejam, né? Eles são bonzinhos, mas não são tontos, certo? Então tá. Fizeram um acordo legal conosco, mas isso vai subindo. Cada 6 meses sobe um pouquinho. E nós temos que cobrir essa despesa. Então, aí eu resolvi falar sobre a casa espírita. O Gustavo adora quando eu invento moda. Então, eu resolvi falar da casa espírita no contexto da evangelização de espíritos. É um trabalho que foi desenvolvido em Sacramento, sob a orientação de Eurípides Bazanufo, e que tem já há muitos anos desenvolvendo esse trabalho, fazendo a gente refletir sobre a nossa ação enquanto espíritas. Uma casa espírita nasce na espiritualidade. Complicou, não foi? Nasce na espiritualidade? Tá. Falei que eu apronto e deixo o Gustavo todo atrapalhado. Uma casa espírita nasce na espiritualidade, sendo a representação de compromissos assumidos, de sentimentos harmônicos, de ideias que se comungam para alcançar a redenção, a remissão das faltas passadas. É isso que vocês vieram fazer aqui, não? É isso que você faz, Suzana? Nós estamos aqui é, dentro de um espaço que representa os compromissos assumidos de sentimentos harmônicos, de ideias que se comungam para alcançar a redenção, a remissão das faltas passadas. É a representação de um complexo espiritual recebendo a todo instante numerosas levas de espíritos que buscam orientar a ser aparados. Algo me diz que o compromisso do Caritas é muito maior do que aquilo que nós normalmente falamos. E que nem todos nós estamos preparados. Ainda não, calma. Certo? Nem todos já estamos preparados para esse trabalho. E nós estamos aqui com o André falando sobre cursos da casa. Ele tem por fim de você se conhecer melhor, melhor, entender sobre você mesmo melhor e começar a desenvolver um trabalho
uma outra energia. Hum? Então, nós começamos a vivenciar uma visão, ele traz uma visão espírita para nós da casa. A casa espírita deve ser vista como um ponto de convergência de sentimentos, ideias e ideais. Suas atividades devem estar estruturadas atendendo às necessidades de dinamizar os interesses e valores do espírito em suas necessidades. Sério isso, né, gente? Olha o nosso compromisso aí. As atividades devem estar estruturadas atendendo às necessidades de dinamizar os interesses e valores do espírito em suas necessidades. É o que nós estamos tentando fazer com esses grupos de estudo todos que o André deu a relação. É a possibilidade da troca, de se ler a respeito, de discutir se aquilo que está se lendo, de trazer aquilo para os dias de hoje, saber aquilo como se representa no nosso dia a dia e como é que nós estamos vivendo isso. Não é uma coisa fácil, mas é a visão que se deve ter da casa espírita. Dificuldades que prejudicam o alcançar dos objetivos. Desconhecimento das necessidades do espírito, tendo os olhos voltados para o imediatismo das condições que envolvem o homem material. A gente vem aqui para poder resolver as contas que estão para pagar lá fora. Não, se nós não mudarmos o interior, se nós não entrarmos para dentro de nós, se nós não nos conhecermos melhor, nós vamos continuar tendo dívida e não vamos resolver muitos dos nossos problemas. A gente quer a mágica e não tem mágica. O trabalho só é nós que fazemos. Condições de superioridade daqueles que são portadores do conhecimento espírita, subjugando as consciências com a palavra que dita normas, ou conduta sem esclarecer e nortear o espírito. Nós temos aqueles que comandam o trabalho, que dão ordens, fazem aquele show danado, mas na realidade não estão construindo nem ajudando as pessoas a construírem. Estão só cobrando que as pessoas façam o que eles mandam. E mais nada. É uma reflexão sobre a casa espírita. Quando predeterminam condutas, atitudes e não esclarecem, criando dogmas, preconceitos e dificuldades de entendimento. Isso muitas vezes acontece em várias religiões. As pessoas pregam dogmas, pegam regras, estabelecem meios de ação, mas não esclarecem, não percebem se as pessoas estão entendendo a ideia deles ou não. E nem sabemos se eles querem que essas pessoas entendam. Mas sim que elas obedeçam aquilo que eles estão querendo. Muitos confundiram a caridade na casa espírita como construções dos templos exteriores com a intenção de substituir as obrigações sociais. Então começa a se usar a casa como elemento de captação de recursos, começa a se usar a casa como processo de tentar fazer, olha como nós somos bonzinhos, mas nem sempre nós estamos realmente ajudando as pessoas que estão trabalhando nela, nem sempre estamos efetivamente ajudando aqueles que vêm buscar aqueles objetos de necessidade que eles vêm buscar aqui. Isso é triste? É. Nós não estamos fazendo um trabalho social intenso. Nós esquecemos de ajudar a pessoa a evoluir. Nós também fomos inclusos uma vez num curso onde nos entenderam ou nos fizeram parar para entender qual a evolução que nós tínhamos para fazer. E eu brinco com o pessoal, eu levei aí quase 50 anos tentando aprender isso. Não é fácil. É um caminho difícil, porque mexe com muitas das nossas coisas e sentimentos internos.
e nos convida a uma transformação moral. Aí já complicou, né? A Esther, que adora esse tipo de assunto, ela já está ali fazendo, balançando a cabecinha dela, que transformação moral é um negócio complicado. Para que haja transformação moral é preciso renovar urgentemente os pensamentos, alimentando a vontade de um querer forte para que juntos possamos, pela postura da vivência, modificar a família, vê-la e educá-la como agregado de espíritos compromissados. Assim modificaremos a sociedade, a comunidade, o Estado, o país e a humanidade como um todo. O que que na realidade ele está dizendo para nós? Nós somos aqueles que vamos tomar uma atitude e vamos transformar uma série de coisas. Mas para isso, nós precisamos começar com a nossa transformação moral. Não adianta vir aqui falar bonitinho, né? Fazer propaganda de uma série de coisas e não praticar nada daquilo. Eu não estou construindo nada. Certo? Não adianta nós só fazermos festinha e não atuarmos nesse processo. Certo? Então, eu acho que a gente tem que parar para pensar um pouco no papel dessa casa espírita hoje. Vem cá, Léo. Oi, você tá bom? Já veio de uniforme e tudo hoje. É, então tá bom. Ah, nós temos como papel fazer o que eu brinquei com o Léo agora. Passamos pela oportunidade de modificar a família, vê-la e educá-la como um agregado de espíritos compromissados. Então, nós somos espíritos agregados que nós construímos uma família para poder desenvolver, certo? Caçaram o Léo de qualquer jeito, não teve jeito. Papai veio levá-lo lá para cima. Para quem não conhece a casa, lá em cima nós temos uma sala para as crianças. Uma ou duas? Três? Sim, senhor. Então, são três salas que estão atendendo as crianças, nas mais variadas faixas etárias, né? Sim, mas é que ele pretende que no futuro eles tenham várias faixas etárias. E é isso que nós estamos tentando aprender quando nós começamos a olhar para a casa espírita. É só divertido pegar a Bia e o André e fazer por festinha com eles aqui, dizer que eles falam com as crianças e com os jovens, que eles estão dando assistência. É o mesmo? Como é que você recebe a resposta deles? É como vocês viram, eles falam para danar, né? Então, na realidade, né, é um motivo para que eles voltem uma resposta bárbara. É um motivo para que eles estejam aqui outra vez. E é porque eles são bem acolhidos. Porque eles aprenderam algo diferente. Não é verdade? Tá vendo? Seu professor que ficou meio atrapalhado agora. Porque É. Para quem está nos vendo pela internet, não deu muito bem para vocês ouvirem o que eles estavam falando. A Érica vai me dar puxão de orelha de novo, né? Mas o que eles disseram era isso. Quer dizer, o mais importante é você ter a certeza que eles vão voltar e vão continuar trocando e aprendendo. E vão voltar construindo alguma coisa. Eu espero, sinceramente, que alguém apareça para me substituir.
certo? E estou a caminho dos 75 anos, já está na hora de começar a transferir bastão, né? E aí precisamos fazer o negócio andar. Eu já disse para o André que ele é um dos meus substitutos. Cadê o Márcio que sumiu aqui? É, ele é outro dos meus substitutos nessa história. É a mulher dele que está aí. Ah, você tá boa? Tudo bem, né? Se você finge que não ouviu, tá? Vamos lá? Direção. Com essa proposta, a Casa Espírita vai direcionar o pensamento daqueles que a compõem. Se o pensamento é nutrido pelas bases do amor, da razão e da fé, não haverá como se distanciar dos objetivos que Kardec nos ensinou: transformar a humanidade. Gente, é sério. Se nós pensamos de uma forma proativa e positiva, nós começamos a construir alguma coisa. Muitos de vocês me mandaram mensagens na segunda-feira, que era o dia oficial do aniversário do Caritas, e, e falando que o trabalho que eu tinha feito. Como sempre, o pessoal meio exagera, né? Mas esse trabalho só é real porque vocês ainda estão aqui, porque as pessoas voltaram a estar conosco. Elas voltaram a compartilhar conosco desse espaço. E olha que não é uma coisa fácil, porque o Márcio atrapalha tudo, entendeu? Ele chega atrasado, entra na coisa errada, abre e fecha a porta toda hora, né? Então, na verdade, esse é um dos meus substitutos que eu preciso treinar mais. Então, na realidade, nós estamos vivenciando uma série de processos que podem transformar a humanidade. Vocês acham que votando na esquerda ou na direita nós vamos transformar a humanidade? Os nossos ilustres candidatos, sejam eles de que lado forem, eles estão prontos para transformar a humanidade? Eles precisam primeiro se transformar. Alguns deles até lutam para isso, mas, na realidade, eles não estão parando para pensar que as pessoas estão aqui, degladiando no mundo para tentar sobreviver. Eu acho que nós temos alguma missão para ser desenvolvida. E quando eu digo nós, não é só a Casa Espírita, eu acho que toda entidade religiosa se dispõe a falar no nome do Cristo e que se propõe a desenvolver um trabalho de auxílio ao próximo, tem esse compromisso. Não importa o nome que ela tenha, nem a faixa que ela entre, ela tem esse compromisso. O papel da casa é energizar-se, é transformar-se. A casa espírita necessita de bases seguras, de orientações firmes e não de comandos fortes. Nós não precisamos de ditadores, nem de diretores que mandem o tempo todo e não fazem absolutamente nada. A orientação se baseia na simplicidade de realizar o seu trabalho. O trabalho espírita deve ser norteado pela simplicidade, o que mais se almeja é o esclarecimento do espírito, e naturalmente passa por todas as fases necessárias do entendimento. A fraternidade surge como necessidade, procurando auxiliar e entender o próximo, saindo do orgulho e das condições que o mundo lhe ofereceu. E aí, gente, o que vocês pensam a esse respeito? O moço aqui botou a aguinha para mim aqui hoje. Nós temos um compromisso de
fazermos aquilo que nós dizemos acreditar de uma forma simples e tranquila. Nós não precisamos criar artefatos, nós não precisamos fazer tratados enormes, nós não precisamos fazer uma série de coisas. Precisamos apenas ter um trabalho dentro da simplicidade e do esclarecimento do espírito. E quando ele fala do esclarecimento do espírito, vamos todos nos lembrar que somos espíritos encarnados. Todos nós que estamos aqui somos um espírito que encarnou e que está aqui cumprindo a sua tarefa de evolução. Se eu sou um espírito e que tudo está sendo moldado para que esse espírito cresça, e eu tenho a chance de poder ajudar outras pessoas a crescerem, a pensarem, a refletirem, por que que nós estamos esperando para pôr isso cada dia mais em prática? Qual é a dificuldade que nós estamos enfrentando? Nós queremos que o espaço, né, que os desencarnados ajudem os nossos familiares, ajudem muita gente, mas nós esquecemos que nem sempre nós estamos fazendo essa ajuda funcionar. Nem sempre nós estamos nos dispondo ali a pelo menos ser um ouvido para aquela pessoa, para poder ouvi-la e deixar que ela ponha para fora o que está angustiando ela naquele momento. Nós esquecemos disso. Ou temos orgulho demais para achar que aquela pessoa é ignorante demais e não vai entender. Será que ela não entende porque eu falo difícil demais e as pessoas não conseguem compreender porque elas não têm a mesma formação que eu? Será que eu parei para pensar nisso? Será que eu olhei para mim e disse, olha, eu frequento a casa espírita, eu vou lá toda semana, eu tomo meu passe, participo das situações que eles estão convidando lá, e está ótimo. E não preciso fazer mais nada. Certo? E aí? Será que é só isso? Será que é esse espírito encarnado que eu sou está apto para poder desenvolver esse trabalho? Se eu estiver parado lá fora ou se eu estiver apenas esperando que as coisas venham do espaço? É assim, Gustavo? Vamos lá. O trabalhador de Jesus. O Márcio está lá atrapalhando a mulher dele agora. O trabalhador de Jesus. Hoje eu estou pegando no seu pé, né, meu? O trabalhador de Jesus tem de lutar, ser alegre, esperançoso, confiar no Pai e em sua misericórdia, demonstrando pela sua palavra exemplos de vivência cristã. Sem essa vivência não vai conseguir servir. É o que eu estava falando até agora. No planejamento reencarnatório, as dificuldades de hoje são retomadas para o espírito mediante o caminho mal percorrido com seus desafetos, para lhe dar a maior oportunidade de acertar consigo e com a lei maior. Como nós sabemos, como eu já afirmei aqui hoje, nós somos espíritos encarnados. E quando a gente volta para cá, a gente volta através de um planejamento reencarnatório. Nós vamos para lá, vamos botar em ordem tudo o que nós não fizemos, vamos acertar todas as nossas coisas e vamos planejar a possível volta para poder continuar fazendo o trabalho de evolução. E essas dificuldades, na hora que nós chegamos aqui, nós vamos encontrar uma série de problemas e uma série de dificuldades a serem vencidas. Essas dificuldades estão nos dizendo que nós temos um compromisso com aquelas pessoas, né? E que as dificuldades de hoje são retomadas para o espírito mediante o caminho do mal percorrido. Então ele vai encontrar com gente que vai dar problema, ele vai encontrar com gente que tem desafetos, ele vai encontrar com a chuva caindo forte agora, certo? Ele vai encontrar com uma série de dificuldades
Ele vai ter problemas na casa espírita de que gente que vai dar problema para ele na casa, certo? E vai complicar a história, porque ele está ali, ele veio e ele está esperando que alguém o acolha. E ele sabe que a gente está ali. Ele vai vir bater na porta. Será que nós estamos já preparados para recebê-los? Reeducar. Essa é uma palavra mágica. Tudo em nossa existência deve ser observado com os olhos reeducativos. Reeducar o ontem utilizando do hoje e lançar luz para o amanhã. Essa é a nossa construção que a Casa Espírita muito tem a nos ajudar. Reeducar o ontem utilizando do hoje e lançar luz para amanhã. Essa frase é importante. E é uma frase séria. Educar o que nós não fizemos, utilizar o hoje para isso e abrir as perspectivas para amanhã. Nós estamos sempre reclamando de ontem, uma expectativa enorme sobre amanhã, e hoje a gente está levando, esperando que a mágica aconteça. Como o Espírito está esclarecendo a ambientação reencarnatória desses irmãos, que hoje recebem sacolas de pão e amanhã continuam abatidos e desesperançados? Verdade, né? Muitas entidades, muitas instituições dão a cesta básica, dão o processo todo, mas eles só dão aquilo e acabou. E eles são bonzinhos porque eles deram comida. Eu acho que dá. A gente até pode ter esse compromisso de auxiliar as pessoas que estão passando fome, mas é preciso ter coragem de reerguer seus espíritos para que entendam suas dificuldades reencarnatórias como oportunidades reeducativas e tem como objetivo o entendimento, aceitação e sublimação de seus sentimentos. Ou seja, nós vamos ter a possibilidade de ouvi-los, acolhê-los, senti-los, trabalhar com eles, de termos aquele momento de fraternidade, de solidariedade para com eles, além da ajuda material que possamos dar. Nós estamos ali acolhendo. Quando a Edna vem para cá para montar o bazar, ela não vem para cá só para poder ter gente, ter cliente comprando, certo? Ela vem também para dar assistência àqueles que procuram conversar com ela. E vem perguntar sobre a casa. E tem interesse em saber o que a casa faz. E muitas vezes se coloca perdida dentro da história. Essa é a obra da Dona Edna. Fora disso ela reclama, mas aqui ela não reclama, ela age. Certo? Então, ela vai levando o processo de forma positiva. E quando ela convida vocês a virem ajudá-la aqui no dia do bazar, certo? Não é porque ela marcou dessa vez o bazar no dia do Tiradentes. Né? Ela quer tirar o homem da forca de qualquer maneira, né? Não é porque ela marcou no dia do Tiradentes, mas sim porque ela quer que as pessoas se harmonizem no feriadão. Que as pessoas entrem aqui, que elas atuem, que elas recebam aquelas pessoas que possam vir até aqui, que elas tenham paciência para conversar com essas pessoas, para entender por que elas frequentam a casa, por que elas vêm até aqui, o que elas vêm buscar. Certo? E quem sabe aí eles conseguem descobrir o Brasil no dia seguinte. Não é, Edna? Então, a gente vai fazendo o caminho. Então, vamos reerguer seus espíritos, não? Assistência fraterna. O espírito tem necessidade de compreender seu papel junto à assistência fraterna.
e não mais social, quando o objetivo e o espírito na sua ambientação é reencarnatória. Isso não retira a necessidade de levar o pão material àqueles que necessitam, e sim de ir além e auxiliá-los a conquistar a autonomia e a direção do seu crescimento. Foi o que eu estava falando até agora. Né? De estarmos preparados não só para dar aquela assistência material, mas dar assistência moral. É tarefa do espírita colaborar na solução das questões sociais do país? Sim. A Deus, nosso objetivo, nosso esforço. Ao espírito, as condições oriundas dos ensinamentos kardecianos para sua conscientização, e ao homem social, sua contribuição salutar e construtiva na edificação de uma sociedade justa e fraterna. Eurípides Bazanov. Para quem não sabe, Eurípides Bazanov foi um médium brasileiro que vivia lá nos sertões de Minas Gerais, certo? Que era católico, apostólico, romano, daqueles de fazer. E que um dia caiu na mão dele o livro dos Espíritos. E ele começou a lê-lo. E a partir daí ele resolveu mudar todo o caminho dele. E ele conseguiu construir e fundar em 1914 a primeira escola espírita do Brasil, Colégio Allan Kardec, que fica numa cidade enorme que deve ter no máximo uns 40 mil habitantes agora. Certo? Pequenininha, tranquila, o colégio está lá, tem várias outras instituições que ele criou lá em volta do trabalho, que hoje é levada em frente pelas sobrinhas dele, e ele construiu um primeiro passo para se falar sobre doutrina, para se falar sobre espiritismo e para se falar de tudo que se podia. Óbvio que ele sofreu todas as perseguições possíveis. Óbvio que ele foi perseguido pela Igreja Católica, ele foi perseguido por todos aqueles que acharam que ele estava querendo era fazer confusão. E ele conseguiu desenvolver o trabalho dele. Esse material que eu estou apresentando para vocês, eu trouxe de lá. Durante alguns anos, tanto no mês de abril quanto no mês de março, não, abril e novembro, mês de novembro, nós íamos até lá. Fazíamos um passeio a Sacramento, em Minas Gerais. E frequentávamos uma espécie de um seminário que era dado e que a gente tinha a oportunidade de conversar com as pessoas. E a gente passava 3 ou 4 dias dentro do espaço do Colégio Allan Kardec, visitava a escola, hoje a nova escola que tem apoio da prefeitura e que se desenvolve dentro da região, e via uma série de outras ações que eram realizadas na região. E, obviamente, né, como os bons espíritas, nós somos falantes. E normalmente é aquele povo falando, trocando ideia, e aí voltava de Sacramento 2 vezes por ano. Né? Essa é a triste de ficar velho, porque de vez em quando as coisas ficam mais difíceis. Né? A finalidade da casa espírita passa a ser entendida como um centro de oportunidades educativas, procurando atender o espírito, esclarecendo, amparando e conscientizando de sua natureza espiritual. Esse é o nosso papel. E quando eu digo é o nosso, não é o nosso porque eu sou do Cálice, é o nosso de todos nós que estamos aqui e que viemos aqui toda semana. Nós temos esse papel de termos um centro de oportunidades reeducativas e que nem sempre nós sabemos usar. Com esse entendimento, passa a direcionar seu pensamento para soluções dos conflitos existenciais que necessitam ser trabalhados para serem dissolvidos dentro da harmonia que as leis divinas nos pedem. Vamos.
Hoje estamos numa época que o Evangelho anunciou a era do Espírito. O Espírito não há de resgatar, o Espírito há de resgatar a matéria. Compete a nós a preservação desse movimento sublime, de suas conquistas, sem permitir a influência nefasta dos espíritos que trazem bagagem ligadas às estruturas religiosas ou personalistas ou radicais, que tentam impor ou implantar uma performance diferente daquilo que foi ensinado por Kardec e exemplificado pelos verdadeiros espíritos compromissados com a simplicidade do Evangelho de Jesus. Então você pode ter um monte de gente aí mistificando, mas são poucos aqueles ainda que batalham para que todos nós possamos compreender a preservação desse movimento. Conclusão. Se ontem os objetivos eram de implantar e divulgar a ideia espírita para os homens, hoje, a ideia espírita para os homens, hoje a luta concentra-se, ou centra-se, na modificação do sentimento dos espíritos, utilizando a força renovadora e saneadora dos postulados espíritas, e junto ao Evangelho de Jesus propicia o espírito, a segurança do entendimento das verdades espirituais. Hoje nós não estamos querendo catar na rua o povo para poder enfiar dentro da casa e dizer que nós temos casa cheia. Hoje nós queremos pessoas que venham compartilhar conosco essa troca e a busca dessa transformação. Fácil? Não. Então eu deixei, essa mensagem é minha, não é de Eurípides. Se queremos jovens sadios, inteligentes e felizes, mostremos a eles como é ser assim. Se queremos que eles sejam adultos, produtivos e realizadores, mostremos a eles como é ser assim. Se queremos que eles sejam velhos, ativos e realizados, mostremos a eles como é ser assim. O homem é um ser biopsicossocial em um processo de constante evolução. Essa é uma verdade. Nós estamos evoluindo. E para essa evolução, nós temos que parar e começar a olhar para dentro de nós. Saber se nós estamos sendo realmente espíritos encarnados em aprendizado, em constante evolução, que estão abertos a conviver com outros espíritos encarnados e ajudá-los a evoluir. E transformar a casa espírita num espaço de prazer, de estar aqui com prazer, de entrar nesta casa com alegria. De vez em quando, alguns companheiros me trazem histórias, situações negativas de espíritos tentando adentrar a casa. E eu digo para essas pessoas: vamos rezar, vamos vibrar por eles. Se nós estamos incomodando eles de alguma forma, é porque isso toca eles de alguma maneira. E se nós podemos transformar isso em algo mais positivo, vamos fazer isso. Eu acho que é o melhor caminho a ser seguido. E é assim que eu agradeço a vocês a paciência de me ouvir hoje. E viva o Caritas!